Fala, seus parceiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha. E eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Force. E hoje vamos falar sobre top erros de Pleno Senior. Bom, e nos temas abordados do vídeo, só acrescentando antes de tudo, vão ser divididas em duas partes esse vídeo. E já aproveitando, para você que é pasteleiro de primeira viagem, se inscreve aí se gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha com o amigo pasteleiro também para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Já chegamos a 500 pessoas, 500 inscritos, com muita alegria que a gente compartilha isso, e muito trabalho duro. Bom, agora voltando ao tema, os temas abordados do vídeo hoje será, faltou comentário, classe de teste, try catch, code review superficial, a classe linguição e o código comentado eterno. E para cada um a gente vai entrar, vai explicar um pouquinho para você entender do que a gente está falando. Mais ou menos igual a gente fez nos anteriores, e no final a gente faz uma paródia também para você que quer ver algo um pouquinho mais engraçado nesse sentido, também vai ter. Para começar, o faltou comentário. O famoso não colocar comentário devido ao prazo de entrega. Muitas vezes a gente está com um projeto apertado, o prazo está para ontem, o cliente precisa de um ajuste rápido. Você acaba fazendo, você acaba entregando, porém muitas vezes acaba não colocando em comentário ou fala que vai colocar depois e acaba não colocando. Isso já aconteceu comigo, com o Misha, entre diversas outras pessoas e vai acontecer sempre. Muitas vezes devido ao prazo, muitas vezes devido à pressão, tem N motivos que podem ocorrer. Mas sempre que possível, coloque comentários. E hoje em dia a gente tem plugin que gera comentários automáticos que nos ajudam com isso hoje. Até para o pessoal, o chat GPT tá aí, qualquer coisa cola aí um pedaço, fala, ó, bota uma descrição aí mais ou menos do negócio. Tem que aproveitar as tecnologias que nos são oferecidas, porque não é fácil, a gente sabe. Então, se der para tirar proveito um pouquinho dessas tecnologias, é sempre de bom grado. E o segundo é esclarecer de fazer a classe de teste. Também por causa de prazo, e toda essa questão, pressão, o cliente aí, pelo amor de Deus, eu preciso disso para antes de ontem, não sei quem, você acaba fazendo aí as alterações na classe, ou fazendo uma classe na correria, e acaba deixando para fazer a classe de teste. Aí você vai subir para outros ambientes, sai aquele erro bonito de o code coverage abaixo dos 75% e ferra toda o passe a outro ambiente. Mas faz parte, acredito que já aconteceu comigo, provavelmente com o Donha também, e outros colegas aí, outros pasteleiros também desse canal já devem ter passado por essa situação. Inclusive, já aconteceu de eu ver casos de desculpa, já ver casos de projetos onde o time falou que o projeto estava todo desenvolvido, faltava um pequeno detalhe, como a gente fez numa paródia anterior, e na verdade faltava todas as classes de teste, com uma semana para entregar o projeto. E não vi acontecer isso só uma vez, já vi diversas vezes. Isso sempre vai acontecer também. É outra coisa que o pessoal não se planeja e não faz a classe teste. Então, pessoal, quando forem fazer estimativa, quando forem em desenvolvimento, sempre bote na sua estimativa a classe de teste. É muito importante para você não ter dor de cabeça depois. Agora, falando do nosso amigo TryCatch, alguns não colocam, outros quando colocam não faz nada, ou colocam com um erro específico que também não tem nada a ver com o que o código está executando. O TryCatch ele é meio controverso. Em alguns momentos ele ajuda muito, outras vezes ele atrapalha muito. Porque o que acontece? O TryCatch você coloca ele para ele pegar um erro de exceção no seu código. Então se ele executou alguma coisa, em vez de estourar um erro no meio da tela, parar processo, fazer alguma coisa, você consegue capturar o erro, entender e fazer alguma coisa com a mensagem, tratar, mandar um e-mail,
fazer um system log, alguma coisa para você trabalhar com aquilo. Muitas vezes, quando a pessoa faz um try catch e não faz nada com isso, simplesmente ele mascarou o erro. Aí o cliente te reclama, não está funcionando. Mas você fala, putz, não deu erro. E aí o que eu faço agora? Na verdade, você vai ter que debugar e entender todo o código, fazer uma leitura muito complexa para às vezes ver porque tinha um try catch mascarando o erro. Então, o E, try catch tem que ser bem aplicado. e não só isso, também outro ponto importante é às vezes você está chamando alguma coisa que não tem try catch e você tem o try catch no primeiro método, aí resultado, estoura no primeiro método o erro, até você conseguir achar onde que a Inês morreu, vamos dizer assim, você demorou pelo menos uns dias aí, ou umas horas. Então, também é importante definir bem a estrutura de erros, porque pode te ajudar no futuro também com a questão tanto do try catch e esse tipo de coisa, às vezes por uma estruturação e tudo isso, quando você vai ver, até você descobrir realmente onde que está o erro, você já perdeu um bom tempo. Bom, agora o Shallow Code Review, e que seria a revisão de código superficial. Isso aqui é quando geralmente você está com, sei lá, a equipe de QA no seu pescoço, ou o cliente, que quer um negócio que termine, que esteja funcionando o quanto antes, e esse tipo de coisa. E muitas vezes o cara já está tão habituado com o código e tal, ou com a classe que está trabalhando e tudo isso, que vai lá, olha rapidinho, não, essa é a alteração aqui que deve arrumar isso, validou assim por cima, só olhando o código e tal, fez, sei lá, no máximo um testezinho aí fácil, falando, ó, tá tinindo aqui o negócio, tá bonito. Aí quando manda pro ambiente, recebe lá 50 bugs de volta porque tava tinindo para um ponto só. Os outros pontos acabaram sendo esquecidos. Então, é óbvio que cada situação em projeto tem suas complexidades, então a gente compreende também que nem sempre dá para fazer na melhor qualidade, mas é um erro que a gente acaba cometendo. Sim, eu já vi em casos, até em projetos de um time Agile, por exemplo, onde o líder técnico tinha muita confiança no time de dev, ele fazia uma revisão de código muito por cima, tipo, só olhar mesmo o que foi feito, assim, bem por cima, e quando subia sempre dava dor de cabeça. E depois que o próximo líder técnico começou a olhar a fundo, olhar ali, entender, ver melhores práticas, a quantidade de erros reduziu mais de 50%. Classe linguição, lá ele, ô Bíblia. Porque é esses tipos de classe que a gente gera maior dores de cabeça. Geralmente o pessoal faz com pressa, falta de tempo também, isso é um dos grandes fatores que ocorrem isso, ou falta de conhecimento mesmo, uns têm isso, e acaba gerando aquela classe enorme. Já encontrei classes com 4.000 linhas dentro de uma trigger, e isso foi um erro em produção, onde o cliente estava desesperado porque parou a produção, ele não conseguia continuar o processo dele, e era tão complexo que a trigger ela entrava no início, fazia os processos, ia para algum canto, voltava num canto muito mais embaixo, depois executava a mesma trigger de novo, porque estava em outro tempo e voltava em outros cantos, e ele ficava indo e voltando. Até você identificar esse erro, vai muito tempo. Eu lembro que nesse caso, quando eu observei isso, eu demorei uma semana e ainda tive que falar com o criador da classe para poder entender. De tão complexo que era o negócio, para saber o que eu poderia isolar e mexer sem afetar muito do processo do cliente, porque já estava rodando em produção. Tem uma Isso não versão. acontece só em trigger, mas também em classes em geral. Até tem uma versão extra, vamos dizer assim, que é a classe Hadouken, né? Que é aquela que é tanto if else que o negócio vai abrindo vai abrindo o formato do Hadouken certinho na classe. Então fica aí a versão extra também.
Agora, deixar parte do código eternamente comentado. Isso aqui é o famoso, não, ó, tem que fazer uma alteraçãozinha lá na classe tal e tudo isso, aí vai lá o desenvolvedor, não, vou comentar essa parte aqui de backup, e o backup fica para sempre, né? Você faz alteração, sei lá, o projeto já foi até terminado e ficou lá de herança, ficou presente lá do código anterior. Então é uma coisa também que é importante, às vezes, falar, pensar, né, basicamente, se realmente é importante guardar esse comentário ou colocar um limite aí de data para quando isso vai ser removido, quando já trocou para a nova versão, ou até tipo classes extras e esse tipo de coisa que às vezes acontece também. Você cria, sei lá, classe 1, 2, 3, 4, que vai fazendo várias versões e depois você fica perdido com o que está realmente funcionando e o que não. E agora, aquele muito obrigado para vocês, para os que quiserem encerrar aqui, essa foi a descrição. Os que quiserem continuar, a partir desse momento, a gente deve começar a paródia, perdão, de alguns segundos. A gente só queria, antes de tudo, agradecer novamente a você que é inscrito, que deixou seu like, deixou seu comentário, ou que se inscreveu agora, e esse tipo de coisa. É sempre muito bom compartilhar conhecimento com vocês, e como a gente sempre fala, se vocês querem saber alguma coisa, não tenham medo de pedir aí no comentário. Quando der, a gente faz com o maior amor e carinho. E para os outros, segue a paródia. Quer dizer alguma coisa antes, Donha? Sim, gostaria de falar que devido a alguns pedidos que o pessoal fez de comentários de vídeos anteriores, estamos produzindo com isso. Já colocamos nosso mapa de conteúdo que a gente está planejando e vamos já fazer alguns que já foram pedidos recentes. Então, gostaríamos de agradecer muito o pessoal que já comentou e que tem comentado, isso ajuda muito. Mesmo que for um comentário só de apoio, que está ajudando, isso já é um grande incentivo para nós continuarmos com esse projeto. E para quem não vai continuar, nos vemos na próxima terça. Se não, nos vemos na paródia. Opa, Misha, beleza? Certinho, e você, Donha? Ah, tô com umas dores de cabeça, cara. Tem um código legado que veio do outro time que o cliente passou pra gente. Só que tá complicado, cara. O que tá Não sei se você rolando? chegou a dar uma olhada. Não parei ainda para ver, eu tô em outros temas, então não consegui Então, parar para ver ainda. o cliente pediu pra dar uma revisada no processo, só que não tem comentário nenhum no código. Tá muito mal escrito. Tá dando um trabalho enorme pra entender aquilo. Putz, vamos ver se a gente consegue escalar isso pro gerente, ver se pelo menos a gente consegue uns minutos ou umas horas, nesse caso do antigo desenvolvedor, para tentar dar um avanço nisso, porque senão a gente vai ter que sentar e perder uns dias aí para entender passo a passo do processo. E os É, caras tinham pedido prioridade, então vamos tentar falar com o gerente e ver o que a gente consegue. nessa hora que a gente senta e chora, porque o outro time inteiro foi mandado embora. Então é o se Putz, vira nos 30. ok, então vamos conversar com o gerente e pedir Gente, e para prazo. subir o prazo, fazer o quê? É a vida. Paciência. Boa tarde, pessoal. O nosso desenvolvedor aqui do time vai dar uma olhada no código que o outro time deixou pra gente. A gente tá trocando de consultoria, eu acho que vai ser um válido. Vamos ver a opinião dele do que ele acha, como que tá lá o código. Opa, e aí, Ô, pessoal, Misha, tudo bem? tudo. E É, aí, e o código? Você conseguiu dar uma analisada lá do que a outra consultoria deixou? Então, dê uma olhada para quando que vocês vão querer passar a UAT esses códigos. Então, aqui a gente precisa desses códigos quanto antes. A gente teve que romper o contrato devido a umas faltas de entrega que eles estavam tendo.
Só que a gente tá com planejamento de subir tudo isso pra produção na semana que vem. Então, porque falta um pequeno detalhe no código, que não sei se Como a assim, gente vai detalhe? conseguir pra semana que vem, não. Só falta a classe de teste, então tá sem cobertura nenhuma o código do pessoal. Ui, e são muitas? Bastante, pelo menos umas 30 complexas, assim, com vários Uh, cenários e fora as outras mais simples de componente, esse tipo de coisa, então vamos ter um trabalhinho. Vai ter que pagar é, pizza e refri pra todo mundo aí, vai ser longa os dias. a conta vai ficar cara, mas paciência. Opa, pessoal, então a gente está esperando só o desenvolvedor aqui conectar para a gente ver aquela questão que não está saindo erro nenhum quando você salva o registro. E tá estranho porque o que deveria ser executado não está executando, então vamos esperar para a gente perguntar se ele conseguiu dar uma validada em alguma coisa ou se a gente vai precisar de mais tempo. Opa, Misha. Opa, Donha. Tava falando aqui com o pessoal a respeito lá do problema que a gente está tendo, que o registro está salvando, mas não está atualizando aquele campo que a gente tem no registro com algumas regras. Você conseguiu dar uma olhada como que está a questão lá? Porque não sai nenhum erro, não sai nada, então para o usuário está tudo bem, só que não está tudo bem, né? Então, tava dando uma analisada naquele código lá, tem uma porrada de try-catch lá meio espalhado em tudo que é canto, e a maioria não faz nada, então ele deve estar pegando o erro em algum deles, só que eu vou ter que perder um grande tempo com isso para entender em qual deles que ele tá parando, porque ele pode estar parando no primeiro, no meio ou no outro, Pô, e simplesmente por ter try-catch aleatório sem fazer nada, ele simplesmente tá escondendo o erro da gente. uhum, ok, beleza. Vamos tentar organizar com o time depois a questão de prioridade e tudo isso. Acredito que isso é prioridade, mas para não deixar nada para trás e se conseguir focar nisso, então, beleza. Daqui a pouco a gente se conecta então para definir essa questão de prioridade. Beleza. Opa, Misha. Beleza? Certinho, é você, Donha? Ah, mais ou menos, tô com uns probleminhas aqui, eu até ia comentar com você que o Juninho subiu um código lá, o líder técnico revisou, mas tá estourando erro pra tudo que é lado, velho. Você sabe se tem alguma coisa que subiu nova que tá impactando ou alguma A coisa? única coisa que eu sei é que o Juninho estava trabalhando numa alteração de um código que já estava. E ele falou que era uma alteração rápida e foi justamente, acredito, que o que ele subiu para o líder técnico revisar. Bom, só se foi alguma revisão bem, bem nas coxas e não foi analisado com certa frequência, todos os pontos importantes, porque eu estava até vendo que o EI começou a abrir um bug que nem louco relacionado à mesma parte do processo, então vamos ver se a gente chama o Juninho, então, e dá uma conversada e dá uma analisada no que está lá no código para também terminar isso logo. Ah, espero que ele não tenha feito revisão superficial de novo. Da última vez deu uma grande dor de cabeça. Vamos ver. Bom, pessoal, vamos só esperar o desenvolvedor entrar aqui, que a gente precisa saber quanto tempo vai demorar para as alterações lá do código relacionado com o novo tipo de negócio que a gente está planejando incrementar no atual sistema. Então, deixa só o desenvolvedor entrar e a gente confirma os prazos certinho. Opa, Misha. Opa, Donha.
Eu estava falando aqui com o pessoal, você conseguiu dar uma olhada lá naquela classe para as alterações das novas regras do negócio? Então, eu vi o que o pessoal construiu. O negócio tá feio, Misha. Tem uma classe linguição lá de 4.000 linhas que tá estourando um monte de limite. Isso vai dar Pô, um trabalho enorme pra arrumar. beleza. Mas não tem nem separação de método, nada? Tá num negócio só? Não, tá Beleza. parecendo aquela linguagem estruturada de linguagem C. O negócio tá bonito Ok. Não, do que você beleza. nem imagina. Senão aí até falar para você se não tem como a gente dividir em 2, 3 desenvolvedores para tentar dar uma aliviada, mas então a gente vai ter que concentrar em ti esse negócio e tirar só as responsabilidades em outra coisa para você conseguir focar nisso aí. Vou Não, ter que beleza. destrinchar ele. O que dá pra revezar é 2, 3 infartos de cada um. E assim que a gente dividir, continua, porque o negócio tá Não, feio. tranquilo. Beleza, obrigadão. Pode deixar. Opa, Misha, beleza? Certinho, e você, Donha? Tô bem, cara. O cliente pediu um negócio que ele pegou do outro time, que ele trocou. Ele falou que tinha um código que funcionava tudo e fizeram uma alteração. Não sei se você conseguiu dar uma olhada lá no código, ou pelo menos ter uma noção do que era. Então, cara, tem um monte de código eterno lá que está comentado e a gente vai ter que analisar o que realmente era que estava funcionando e ver se a gente consegue, a partir dessa explicação, o que eles querem para tentar entender qual parte tentar remover aí o comentário, alterar para o processo antigo para ver se volta a funcionar, mas tem um monte de código que ficou eternamente. Putz. E esse pelo menos tem comentário ou nem isso? Alguns sim, outros nada, então vamos perder um Ah, tempinho aí e também nessa questão. Faz agora parte. ferrou. Senta Vamos, que né? lá Vai vem a na base da história. tentativa e erro, né? É o jeito. Senta que lá vem história.